Fala, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Já Pra Bíblia, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos nós nesse momento. Hoje eu quero dar uma aula a respeito da parúzia, a segunda e última volta do Senhor Jesus. Veja, eu não quero provar nada para ninguém, tá? Eu quero apenas trazer para vocês argumentos sólidos, bíblicos e históricos, para que vocês possam analisar, para que vocês possam avaliar se tudo isso faz sentido, de como entendemos que será a parúzia. Parúzia significa o retorno de Jesus, a segunda volta de Cristo, né? E como nós devemos nos preparar. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Johnny. Quem conhece Johnny aí assistiu o filme Singers, né? Cantava muito ele. Ele vai participar da aula com a gente. Então, vem comigo, já para a Bíblia e hoje também já para a história, para a gente desmistificar esse assunto tão relevante que é a parúzia. Meus amados irmãos, vamos lá, vamos enfrentar esse tema tão relevante que é a parúzia, a volta do Senhor Jesus. Veja, o Evangelho ele é simples, ele é puro, ele é direto. Somos nós que complicamos o Evangelho, a transmissão, a explicação, a interpretação, quando nós colocamos, por exemplo, a nossa paixão, quando nós queremos mudar algo que está ali solidificado pelo autor da Bíblia, que é Deus. A Bíblia teve aproximadamente 40 escritores que viveram em décadas diferentes, em períodos distintos, em culturas distintas, certo? Mas que foram visitados pelo mesmo Espírito Santo para falar ao coração deles o que eles deveriam escrever. E Deus, sendo o autor original da Bíblia, deixou para nós este presente maravilhoso, que é a sua palavra, para que por ela possamos nortear a nossa vida. Já dizia Davi, o rei Davi, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí, falando da volta de Jesus, especificamente sobre a volta do Senhor Jesus, o que acontece? O próprio Senhor Jesus, ele, quando vai falar sobre o fim dos tempos, ele explica como será a sua volta. Em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ele fala como será a sua volta. Está escrito. Se você fizer uma leitura honesta, detida, sem ficar preso a entendimentos que te ensinaram, não estou falando para você se rebelar contra entendimentos que te ensinaram, não é isso. Mas você e Deus, porque você não precisa de mediadores, nem precisa de pessoas entre você e Deus. Leia. É claro que biblicamente você precisa de pessoas que te ajudem, que te auxiliem, mas não que deturpem o ensino da palavra de Deus para que você não tenha a sua liberdade de ler, de entender. Cristão, pensa, ok? Então, Jesus estava saindo do pátio do templo e os discípulos olharam assim para as paredes do templo, do pátio do templo, e falaram: mestre, olha que bonito, que lindo. Jesus chegou para eles e falou assim: isso aí vai ser tudo destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí daqui a pouquinho eles já estavam no Monte das Oliveiras e eles falam: Jesus, Senhor, conte para nós como que acontecerá, quando acontecerá o final, quando será a sua volta. Aí Jesus começa a falar então do fim dos tempos, o chamado sermão escatológico, ou seja, escatológico do grego significa o estudo do fim dos acontecimentos, do fim dos tempos. E você, repito, vai ver isso em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Você fazendo uma leitura ali, você vai perceber que tem muita coisa ali que diverge do que hoje é ensinado. Por exemplo,
Você não vai achar nada em Mateus, Marcos e Lucas, o próprio Deus, Jesus, falando de arrebatamento secreto, que a igreja é arrebatada secretamente. Tipo, eu tô aqui, pum, some o Guilherme e cai a minha blusinha aqui em cima da cadeira. Não, não tem isso. Você não vai ver em nenhum momento o Senhor Jesus falando que no final de 7 anos ele desce do céu com a igreja e ele pega a igreja, pega Israel e sobe com a igreja. Não, não tem isso. Aqui não tem isso. Você não vai ver Jesus falando de que a igreja não enfrentará a grande tribulação. Você não vê isso aqui. O próprio Deus, o Senhor Jesus, na sua pregação, ele diz que a igreja estará na grande tribulação, que o anticristo estará aqui antes dele, e aí ele volta e ele termina o sermão escatológico, pregando como será a sua vinda. Vamos a algumas considerações importantes e simples de se entender? Vamos lá. A Bíblia deixa claro que a parúzia ocorrerá só mais uma única vez. Ou seja, Jesus vai voltar pela segunda e única vez. Não tem terceira, não tem quarta, nem quinta, nem outras variantes que criam por aí. Isso está escrito aonde? Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27 e 28. Leia comigo. Diz assim: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estarão esperando por ele, aguardando a parúzia. Veja, o próprio Deus, Jesus, o Senhor, ele ensinou que ele volta depois da grande tribulação. Onde está escrito isso? Mateus 24, versículo 29 a 31. Vamos ler? Diz assim, 29. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento. Que dias de sofrimento? A grande tribulação. O sol, veja a sucessão de atos. O sol ficará escuro, a lua não brilha mais, as estrelas cairão dos céus e os poderes do espaço serão abalados. Vai ser um dia visivelmente estranho, escuro, sem brilho. O negócio vai ficar bonito não. E depois, então, versículo 30. Então, depois que acontecem essas coisas todas no cosmo, então o sinal aparece. Qual o sinal? Do Filho do Homem aparece no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com grande poder e glória. Com grande poder e glória. 31. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Estou lendo a Bíblia versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Muito boa. Então, entendeu? O próprio Senhor Jesus, ele está dizendo aqui, depois daqueles dias. Que dias? Os dias difíceis, os dias da grande tribulação. Depois daqueles dias aparecerá o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória. E os seus anjos reunirão nos 4 cantos da terra os escolhidos de Deus. E escolhidos aqui são aqueles que entregaram suas vidas a Deus em vida, creram em Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. A Bíblia diz que os santos estarão na grande tribulação. Quem são os santos? É Israel? É só os gentios? Não. Em Cristo Jesus, conforme Paulo
ensina em suas cartas, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher. Todos nós somos um só em Cristo Jesus. Então, santos aqui são aqueles que creem em Jesus, aceitam a salvação pela fé, pela graça. São salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, seja ele judeu, seja ele grego, entendeu? Então, eles estarão na grande tribulação. Isso está escrito aonde? Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Leia comigo. 13, 7. Versão NTLH. Diz assim: foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Agora, versão Bíblia de Jerusalém, essa bonita aqui, diz assim: deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Ou seja, a igreja está aqui, a grande tribulação está acontecendo e a igreja está aqui, está aqui. Vamos passar pelo aperto, pelas dificuldades, de tudo que tiver que acontecer. Mas a igreja que é fiel a Cristo, ela será fiel até o fim. Igreja que é igreja mesmo, convertido que é convertido mesmo, será fiel até a morte. Nem todos morrerão. Alguns restarão. Mas quem morrer estará com Cristo na grande tribulação. Ok? E lembra do que o Paulo ensinou, gente. Se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Tá com medo de grande tribulação? Por quê? Eu tinha medo. Não tenho mais. Por quê? Porque estudando a Bíblia, a gente perde esse medo. A igreja que vem da grande tribulação, ela tem um lugar muito especial no coração do Pai. Onde está escrito isso? Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 14. Vamos ler? Diz assim: depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribo, raça, línguas. Viu aqui? Vai ter salvação de gente de tudo quanto é lugar. Tribo, raça, línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, tinham folhas de palmas nas mãos e gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé e em volta do trono dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém, ao nosso Deus pertence para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: quem são estes? Estes quem? Aquele povo, um monte de gente de tribo diferente, raça, língua. Quem são estes? Esse povo todo aí, quem são esses? Presta atenção na resposta. Olha só. Versículo 13. Quem são estes que estão vestidos de branco? Quem são estes? De onde foi que vieram? De onde? Versículo 14. Guarda esse versículo. Eu não sei. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Aí, quem perguntou respondeu. Então, ele me disse: estes são os que atravessaram, são e salvos, a grande tribulação. Vai ter salvação durante a grande tribulação? O Espírito Santo não vai estar ausente, não. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é possível haver salvação sem Espírito Santo, sem o Deus Espírito Santo. É porque Ele que convence o homem ao arrependimento. Sem Ele não tem salvação. O Deus Espírito Santo estará presente na grande tribulação. E Ele diz, são as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Vamos falar mais. Tem mais coisa. Tem mais coisa para a gente acreditar de como será a parúzia, como será a volta do Senhor Jesus. Anota essa, confirmando tudo que a gente falou. O próprio Deus, o Senhor Jesus, Ele disse que os santos estarão na grande tribulação. Está escrito aonde, Guilherme? Abra aí sua Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 22.
Vamos ler? Versículo 22 diz assim: porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Que tempo de sofrimento? A grande tribulação. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Meu Deus! Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, que povo? A igreja, um povo só, Israel e gentios, um povo só. Esse tempo será diminuído. A igreja vai estar aqui, queridos. Um povo só. Uma bandeira só. A bandeira da igreja. Jesus disse que os santos estarão na grande tribulação. Ficou convencido por Jesus Cristo? Não é por mim não. Por Jesus Cristo. Pela palavra. Por Jesus Cristo. Não é por mim não. Ficou convencido? A Bíblia, a palavra de Deus, não sou eu. Ela diz que o retorno de Cristo, a parúzia, a segunda e única volta de Jesus, ela ocorrerá ao toque da última trombeta. Eu aprendi, e em muitos lugares se ensina, que Jesus volta ao toque da quarta trombeta. Mas isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Isso foi uma criação apaixonante, com todo respeito, alegórica, criada, construída no ano de 1825. E quando a gente concluir esse estudo escatológico na terceira aula, onde a gente vai abordar um pouco mais sobre a história, vai ficar muito claro para você entender, juntando o primeiro vídeo, o segundo, que é este, onde eu estou abordando muito sobre a Bíblia, argumentos bíblicos. Eu vou trazer muitos argumentos históricos também. E é importante dizer o seguinte: quem despreza a história está condenado a praticar os mesmos erros daqueles que não a observaram no passado. Então, a primeira ressurreição e a volta do Senhor Jesus ocorre ao toque da sétima trombeta. Aonde está escrito isso? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos ler comigo? Vamos lá então. Versículo 51. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Oh, glória a Deus! 52. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, e ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Entendeu o momento impactante? Tocou a trombeta, os que morreram em Cristo são ressuscitados e nós que estamos vivos, instantaneamente somos transformados. E os que ressuscitam, ressuscitam em corpos imortais. E tudo isso ocorre a partir do toque de qual trombeta? Da última, a sétima, que está escrito em Apocalipse. É a sétima. A última é a sétima. E para fechar a aula de hoje sobre a parúzia, como será a segunda triunfante, gloriosa e muito desejada volta do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele deixa escrito, registrado na sua epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, que antes que o Senhor Jesus volte, primeiro vem o anticristo. Que anticristo? O último anticristo, porque no decorrer da história, e até hoje existem vários anticristos, possuem o espírito do anticristo, mas este que virá será o último anticristo que se levantará contra a igreja. E ele se manifestará primeiro na terra, antes da volta triunfante do Senhor Jesus, aonde ele vai matar o anticristo com apenas um sopro da sua boca. Está escrito isso onde? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler? Diz assim a Bíblia: não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes deste dia... Que dia? Paulo estava falando sobre a volta de Jesus nos versículos anteriores. Terá que acontecer o quê? A apostasia, a revolta contra Deus, o abandono contra Deus. Terá que acontecer isso, uma operação de apostasia terrível contra Deus, de revolta contra Deus no mundo. Isso vai acontecer de uma forma terrível. Segundo, e terá
terá, está no imperativo o verbo, terá de aparecer quem? O perverso. Quem é o perverso? O último anticristo, que está condenado a quê? A ir para o inferno. Então, está aqui. Eu concluo essa segunda aula falando sobre a parúzia, mostrando para vocês, não argumentos meus, argumentos bíblicos de como se dará os acontecimentos. De hora, ninguém sabe, só o Pai. Mas Jesus vai voltar. E nós fazemos o quê? Ficamos desesperados, com medo? Não. Você que tem seu nome no livro da vida, descanse, viva sua vida, desfrute sua vida, estude, trabalhe, seja uma pessoa que sirva as pessoas, seja um cidadão, correto, seja alguém que abençoe as pessoas, ame sua família, não pare com os projetos, com os sonhos, com os planos, mas santifique-se, vigie, ore, busque ao Senhor, ame ao Senhor, leia a sua palavra, estude a sua palavra, porque Ele virá e não tardará. Na próxima e última aula, nós vamos abordar como que surgiu essa confusão de pré-tribulação e pós-tribulação, de onde veio isso, quem começou isso, que já dura há 200 anos. Pois é, mas e antes desses 200 anos? Era só isso aqui, Bíblia, só isso aqui. Por 18 séculos, há 200 anos, pegou um novo rumo por causa de interpretações alegóricas e o negócio é apaixonante, pegou no gosto de todo mundo e hoje tem esse monte de gente brigando. Se ficássemos só com a Bíblia, seria muito mais simples. Porque, como diria C.S. Lewis, o cristianismo é puro e simples. A gente se vê na próxima aula, pessoal. Um grande abraço, um beijo no coração e dá tchau pra eles, Johnny. Tchau! Paz do Senhor, queridos.